eu não vou contaminar ele, mas o que está nele vai passar para mim e eu vou ser curado. Não é um vaso cheio de si, mas um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Vamos ser mais quebrantados, vamos sentir mais a presença de Deus. A gente, é isso aí, é assim mesmo, comigo é desse jeito. Eu falo, irmão, vamos quebrantar mais. Glória a Deus, aleluia. É as lágrimas que você chega, está aqui, seu jejum, apresente-se a Ele, mas não de mãos vazias. Não querem mais nem saber disso. Agora querem seguir a Jesus Cristo, fazer a vontade dEle, porque isso é que interessa. Nós queremos compartilhar uma fala direcionada às mulheres. É do conhecimento de todas que antes de Jesus as mulheres não tinham os direitos que o homem tinha. Embora Deus os tivesse feito iguais, o homem não é melhor que a mulher, o homem não é mais inteligente que a mulher. O apóstolo Paulo dizendo, mas como é que essa história do homem ser o cabeça e a mulher tem que estar submissa? Ele diz, não, a questão é a seguinte, a antiguidade é posto. O homem foi feito primeiro. Pelo fato dele ter sido primeiro, é óbvio que ele ficou com a responsabilidade da liderança, não é? Mas não é pelo fato de ser homem, ser mais forte, até porque as irmãs e os irmãos também estão vendo que a mulher hoje se destaca em todas as áreas da sociedade. Ela tanto pilota um fogão como pilota um avião, amém? Então, estão na bênção, né? São médicas, engenheiras, advogadas, cozinheiras, não é? São da moda, louvam, pregam. Quer dizer, não tem nada que impeça a mulher de atuar. Então hoje, por que essa igualdade? Ela foi reconquistada por Jesus. Ela foi reconquistada por Jesus. Mas por muito tempo, aquela mulher que era rainha, princesa, era de uma família nobre, tinha um comportamento e também uma atenção. As demais eram as demais. Mas Jesus resgatou a posição da mulher. Ou melhor dizendo, Jesus trouxe de volta a dignidade da mulher. E o interessante é que Jesus entende, querida mulher, você, o teu pai não te entende, o teu marido não te entende, o teu irmão não te entende. E não dá para entender a mulher, irmão. Nenhuma mulher entende a outra. Quem é que entende a mulher? Isso aí, Maria. Não tem outro. É só Jesus. Porque a nossa postura enquanto ser humano, a gente não aceita isso, não aceita aquilo, é uma postura crítica. Nós sempre olhamos com uma postura crítica. E por que isso, por que aquilo, né? Tem sempre um quesinho que a gente vai colocar a mais. Mas observaram que Jesus não é assim? Ele entende exatamente o que se passa com a mulher. E nós colocamos aqui uma seleção, uma mini seleção, de 5 mulheres aqui, que eu não vou ler os textos, que os irmãos conhecem com certeza. Na minha introdução eu coloquei, mulheres, Jesus é a resposta para os seus sofrimentos e para as incompreensões que as mulheres enfrentam. Vejamos nesta breve preleção o que ocorreu com algumas mulheres que foram atendidas pelo nosso Senhor Jesus. A primeira dessas mulheres que a gente quer trazer a lume é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. É a mulher nos seus dias, né, como vocês dizem, só que mais acentuado. Os dias são dias, ela tinha anos, 12 anos, com uma hemorragia.
Se o homem não entende dias, imagina 12 anos. Não é? Que situação é aquela mulher devia enfrentar? E ela numa situação tal que a sociedade daquela era uma sociedade exclusivista, machista, e que não incluía, excluía pessoas dela. E essa mulher era uma mulher excluída da sociedade por conta daquele fluxo de sangue. Não podia se aproximar de ninguém, porque se aproximasse, a sentença era uma só: morte. E aí ela tem a ideia de, depois de ouvir alguém falar do que Jesus fazia, ir ao encontro do mestre. E ela não procura interlocutores. Ela disse: só há uma saída para mim. Não posso falar com ninguém, porque ninguém vai me deixar chegar perto dele. Se ela contasse a história dele, não, iam escorraçá-la. Mas Deus, maravilhoso como é, inspirou. E ela disse: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Mas o entendimento era diferente. O entendimento da época é que se ela tocasse em alguém, esse alguém, em primeiro lugar, estaria impuro. Não poderia nem estar lá, estava contaminado. A impureza era a contaminação. Então Jesus estaria contaminado. Mas ela, não sei como, a fé dessa mulher alcançou um grau tal que ela diz assim: se eu tão somente tocar nele, eu não vou contaminar ele, mas o que está nele vai passar para mim e eu vou ser curado. Isso a gente chama de fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mulheres que aqui estão, essa é a solução. Toque nele com fé e você vai ser curada de qualquer enfermidade que você tenha. Jesus não cura uma seleção de enfermidades, ele cura todas as enfermidades. E você vai ler depois na própria Bíblia que não só essa, mas outros também tocaram e foram curados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo que para esses problemas da saúde da mulher, né, a vida íntima da mulher, ele entende, ele conhece e pode te dar vitória. Situações que a mulher às vezes até fica envergonhada, não sabe nem como conduzir isso. Leve até Jesus. Pode dizer para ele, porque foi ele que fez a mulher. Ele entende a mulher. E ele vai cuidar de você. Ele vai te dar vitória. Jesus entende a mulher. A segunda mulher que a gente quer trazer também para a reflexão é a mulher pecadora. Você conhece a história dessa mulher? Ela foi pega no próprio ato adulterando. Se ela estava adulterando, você vai ver que esta mulher ela tem um problema de sexualidade, porque não está dizendo dos homens que ela havia tido relacionamento, só trazem ela. Então quem está sendo tratado aqui é ela. Quem está sendo julgado é a mulher. Não deveria ser só ela, mas no caso só está ela. E levam a Jesus e contam para ele a situação. Foi pega no próprio ato. Se ela foi pega no próprio ato, ela não estava adulterando sozinha, né? Ela estava adulterando com alguém. O pecado não era só dela, era também com quem estava com ela. Mas seguraram ela e deixaram o cabra vazar, né? Olha o machismo. Protegeram o homem e levaram ela, a mulher. Hoje está diferente, irmãos. Mas outrora, aqui no nosso país, uma mulher
apanhava, apanhava, apanhava. E vivia o resto da vida apanhando, porque se desquitasse, não havia o divórcio, mas havia um negócio chamado desquite, que é pior do que o divórcio. A família não admitia alguém dos seus parentes desquitado. É desquitado. Era uma praga, era um câncer da época. Então ela tinha que padecer de barra de pancada, porque não tinha o que fazer. Também não tinha emprego, né? Só casa de família. Era uma situação difícil, não é? Mas essa mulher aqui, uma questão, vamos imaginar uma questão de sexualidade. Ela não conseguia, de repente, sobreviver sem prática de sexo. E isso a levou a essa situação de extrapolar as 4 linhas e cometer esse ato. Um deslize que para a sociedade daquela época, hoje nem tanto, mas a sociedade daquela época não perdoava. Aquilo significava a morte. Não era só a exclusão da sociedade, era a morte também. Mas louvado seja Deus, que aqueles que a pegaram naquela situação levaram para o Senhor Jesus, especialista no assunto. Sociólogo, psicólogo, terapeuta, tem melhor do que ele? Não tem. Senta aqui, minha filha. E deixou ela lá, fica aí. Enquanto os acusadores estão lá, querendo saber, né? Que o que não falta, irmãos, é acusador, né? Isso não falta. O dedão é 24 horas esticado, né? Mas tinha aquela história, né? Um para cá, um para lá e quanto para cá? 4 para cá, né? A gente não tem como. E com essa situação toda, ficaram olhando para Jesus, querendo uma resposta dele. Espera aí, está tudo bem. Quem de vocês não tem pecado? E agora não está escrito nada disso, né? Mas eu imagino, eu estou fazendo aqui uma conjectura dele dizendo assim, poderia ter dito: qual de vocês não deitou com ela? O que não deitou com ela, tira a primeira pedra. Ponto. Todos eles. Não está na Bíblia, irmão. Isso é conjectura minha, tá? Todos eles baixaram a cabeça, né? Saíram de fininho, vazaram. E Jesus continuou na dele. Ele levanta a cabeça: mulher, cadê os teus acusadores? Jesus foi embora. Ninguém te condenou? Não, Jesus. Eu também não vim para condenar. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdida. Mas eu vim por tua causa. Eu estou aqui por tua causa. Você tem chance, vou te dar uma chance. Você pode mudar de vida. Você pode sair dessa dependência que você tem. Você pode controlar os seus hormônios. Vai e não peques mais. Viva, se relacione só com o seu marido. E não peques mais. E a mulher foi, e creio eu, que nunca mais pecou. Porque ela esteve na frente daquele que muda a história, daquele que muda a vida. E quantas irmãs hoje, mulheres cheias de Deus, com revelação, com profecia, que tiveram seus casos, as suas situações, não é? Mas que aceitaram Jesus como Salvador e tiveram as suas vidas transformadas, mudaram. Elas não se lembram mais daquele período de pecado. Porque no ano eu era, fazia. Não querem mais nem saber disso. Agora querem seguir a Jesus Cristo, fazer a vontade dele, porque é isso que interessa. Aquela moça se levanta e vai embora. E, com certeza, não pecou mais. Temos uma outra mulher? Sim. A mulher do vaso de alabastro. Você vai ver de novo os julgamentos, os apontamentos. Jesus entra na casa de um cidadão chamado Simão,
mas não é o Simão Pedro, é o outro Simão. Convidado. Ele não invade a casa de Simão, ele é alguém que foi convidado a estar. E ele vem, entendendo o convite. Porque Jesus nunca foi antissocial. Significa dizer, meu irmão e minha irmã, que nós, enquanto cristãos, não podemos ser antissociais. Nós somos sociais. Podemos ir em qualquer lugar. Mas há lugares que não nos convém estar. E aí entra o nosso entendimento e a nossa compreensão do que Deus exige de nós. O que a gente está fazendo num determinado lugar? Não é? É aquela história, no lugar errado e na hora errada. Não tem que estar ali. Não é o nosso lugar. Não é? Aquele local não é local de pessoas de bem. Você não tem que estar ali. Não é? Você é arrolado com as outras pessoas. Então foge disso. Não fique nessa situação. Não é? Mas essa mulher, ela vai à casa onde Jesus foi convidado. Jesus entrou, sentou à mesa para o alimento. Aí ela vem por detrás, né? E não vem sem nada não, né? E ela nos ensina uma lição. Não vá procurar Jesus de mão vazia. Leve algo. Mas pastor, o que eu vou levar para Jesus? Você não tem mais glória a Deus, não? Você não tem mais aleluia, não? Você não tem mais lágrima, não? Oh, louvado seja o nome do Senhor. É o glória a Deus e o aleluia. É as lágrimas que você chega, está aqui. Seu jejum. Apresente-se a Ele, mas não de mãos vazias. E ela leva ali, ó, um recipiente, vaso. E a Bíblia diz de alabastro. Eu ouvi alguém dizer que isso vinha da Índia. Material caríssimo. Não se sabe qual era mais caro, se era o vaso ou o que estava dentro do vaso. Ambos caríssimos. E aquela mulher faz coisas que irritou até os discípulos. Ela vai e quebra o vaso, porque as irmãs aí que Boticário, Avon e por aí afora, né? Quando termina o frasco, né? Guarda lá direitinho por causa da beleza do frasco. Ela não quis saber disso, não. A primeira coisa que ela faz é quebrar o vaso. Mas eu sou um vaso. Você é vaso. E o primeiro processo para ser atestado como vaso, ninguém quer. Todo mundo quer ser vaso. Agora ninguém quer passar pelo processo do vaso. Você já viu um vaso ser feito sem ser amassado? Vaso de barro? Vai para a olaria. Vem cá, ô Jeremias. Vamos ver aqui como é que as coisas acontecem. Isso na minha mão, Jeremias. Isso na minha mão. Imagine se for fora. O vaso se quebra, né? Mas está na mão do oleiro. E o oleiro dá uma amassada, coisa, e vai dando forma. Eu quero esse vaso assim, eu quero esse vaso assado. E começa. E vai para o fogo, irmãos. Entendeu? E o vaso tem que ser provado no fogo, assim como o ouro. E depois termina, vai para o relento. Fica lá um tempo curtindo, para ser curtido. Depois alguém bate, não, agora ele está bom para uso, né? Aí dá uma pinturazinha nele, coisa e tal, um verniz. O verniz do Espírito, né? Você tem que receber o verniz do Espírito. Vai sair de lá um vaso novo, cheio de graça, cheio de unção. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O vaso de alabastro. Tudo isso essa mulher está mostrando, né, algumas coisas da nossa vida. Ela entra, quebra o vaso. Parece duas mulheres, né? Um evangelista narra de um jeito, outro do outro. Um diz que ela derrama na cabeça. Outros falam de uma mulher que está aos pés, regando Jesus com suas lágrimas, não é? E nesse caso, o cheiro do unguento
enche a casa fica perfumada, porque o vaso havia sido quebrado. E vaso quebrado, irmão, fala de quebrantamento. A gente está muito cheio de si, irmãos. Vamos ser mais quebrantados, vamos sentir mais a presença de Deus. A gente, é isso aí, é assim mesmo, comigo é desse jeito, eu falo. Irmão, vamos nos quebrantar mais. Deixa Deus falar por nós. Deixa Deus falar em nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. O vaso precisa ser quebrantado. E o salmista lá no seu salmo, o que ele diz? Um coração quebrantado. Não é um vaso cheio de marra. Não é um vaso cheio de si, mas um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Oh, aleluia! Ele não despreza. Então está esse vaso dessa forma. E o Simão que convidou Jesus está só analisando Jesus. E esse aí, pensei que ele era profeta. Isso, ele pensando, né? Quebrei a cara. Poxa, chamei ele para comer aqui em casa, me dei mal. Poxa, ele nem sabe que essa mulher é pecadora, não sabe da situação dela. Como é que ele aceita um negócio desse? Como é que ele aceita essa mulher chegar perto dele? Mas Jesus, como se Jesus não soubesse nada disso, né? Como se Jesus não soubesse o que eu estou pensando agora, como se Jesus não soubesse o que você está pensando agora, ou o que vai pensar amanhã ou daqui 2 anos, se estivermos vivos. Ele já sabe hoje. Ele disse assim, irmão, vem cá, vamos dar uma conversadinha aqui. Eu disse, irmão, a gente tem uns protocolos, não é? Isso é algo que Moisés passou para vocês, né? Tem uns protocolos que a gente precisa seguir e você não seguiu. Eu cheguei aqui, Simão, e tu não me deu água para lavar os pés. Isso tinha que ter acontecido. Mas essa mulher, olha, Simão, vê só, ela está lavando os meus pés com lágrimas. Rapaz, tu não me deste o ósculo santo, mas ela está beijando os meus pés. Tu não me deste o óleo, mas ela derramou o unguento. Olha a diferença. Ele só apontando tudo aquilo, e assim, irmãos, tudo aquilo que a gente aponta em alguém é aquilo que a gente deveria estar fazendo. Tudo. Tá vendo? O ventilador está ligado, ninguém está vendo. Oh, meu Deus, você tem dedo e sabe onde é que é interruptor. Qual é o problema? Não é? Está apontando por quê? Ele pode resolver a questão, não é isso? Essa mulher saiu dali abençoada. Ela saiu abençoada. Deixa Jesus quebrar o vaso. O corinho diz, eu quero ser Senhor amado, o vaso das mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. A quarta mulher também com problemas. É a mulher encurvada. E há alguns anos que ela vivia nessa situação. E Jesus entra na sinagoga no dia de sábado. E olha aquela mulher encurvada. Ele entrou na sinagoga. Se ele entrar aqui hoje, ele vai encontrar alguns de nós encurvados. Encurvado pela idade, encurvado pelas doenças, mas às vezes encurvado pelo pecado.
ou às vezes encurvado, porque estamos sendo dominados por forças demoníacas. E o interessante é que Jesus olha para aquela mulher. Estamos falando só desses encontros de Jesus com a mulher, não é? Olha para aquela mulher e diz: mulher, ele não disse ser curado em nome de Jesus, demônio sai. A palavra que ele diz é: endireite-se, endireite-se. Tinha demônio, mas tinha uma vida errada. Tinha demônio, mas ela estava fora dos padrões divinos na sua vida. Endireite-se. Endireite-se. Hoje era alguém que estava na igreja, mas com uma vida dupla. Uma vida dupla. E hoje, irmãos, o que mais está acontecendo é essa questão do binário, do duplo. Jesus diz: não dá para servir a dois senhores, você tem que fazer uma escolha, não é? Mas ele diz: mulher, endireita-se. Na mesma hora ela voltou para a posição original, ereta. O que ela fez? Ela andava cabisbaixa. E quem anda cabisbaixo anda envergonhado, e anda fugindo de alguma coisa. Mas quando ela levantou a cabeça, ela dá de cara com quem? O autor e consumador da fé. Oh, aleluia! Saiu dali. Ela fala para a mulher, mas os demônios que estavam ali caíram fora, porque a palavra penetrou e mudou a história. E aí os críticos levantam, né? Aí o jornalista de plantão começa a história. Como é que pode? É sábado. Vai curar? Por que não curou amanhã? Ou depois da manhã? Tem que ser no sábado. E Jesus já havia explicado uma coisa: quem é maior, o homem ou o sábado? Deus criou o homem por causa do sábado ou o sábado por causa do homem? Então todo mundo já sabe que quem é maior é o homem, não o sábado. O sábado é para descanso do homem. Não vamos mudar aquilo que está escrito, né? E ela saiu dali curada, andando de cabeça erguida. Irmão, não baixa a cabeça não. Não afronte ninguém. Não afronte ninguém, né? Não é aquele nariz empinado, não. É fronte erguida, olhando para Jesus, que você sabe que é Ele que age, que Ele atua na tua vida, o que Ele pode fazer na tua vida, né? Então deixa Ele agir, deixa Ele fazer. E por último, irmãos, e a gente encerra aqui, a mulher que todos conhecem, samaritana. Mulher samaritana. O texto diz que era necessário Jesus passar em Samaria. E Ele passa. Em João mesmo ele diz que Ele não fez nada dele mesmo. Jesus, que é Deus, diz: olha, eu não fiz nada de mim mesmo. Ou seja, Jesus não era proativo. Ele não tinha iniciativas próprias, não. Tudo, Ele é que diz: tudo que o meu Pai mandou fazer é que eu faço. Então quem fazia a agenda de Jesus não era Pedro, não era João, era o próprio Pai. Meu filho, amanhã, a tantas horas, tem que ir de Betesda. Sim, senhor, papai. Meu filho, depois, no dia tal, a tantas horas, Samaria. Aonde, papai, de Samaria? Tu sabe daquele negócio lá? Não, eu sei, mas está sob controle. Está tudo sob controle. Poço, meio-dia. Sim, senhor. É necessário cumprir o que o pai mandou. E está ele lá. Senta no poço, ao lado do poço, e vem uma mulher, ao meio-dia, sol. Imaginou esse sol de agora? Imagina, sol de deserto, é mais ou menos esse que a gente enfrenta aqui. E está ela lá.
para buscar água. E quando chega, Jesus já sabia que ali estava uma mulher com um potencial incrível. O que aquela mulher podia fazer ali naquele momento, os seus discípulos não teriam condição de fazer. Mas aquela mulher tinha essa condição. Não estava em condição, mas passando pelo divã de Jesus, ela saía dali aprovada. Jesus começa a dialogar com ela. Aí, irmão, você já... Porque tem hoje, né, o famoso quarto de guerra, né? A gente entra no quarto de guerra. Mas você já pensou que a gente precisa também de um quarto de divã? Um quarto para chorar com Jesus, conversar com Jesus, ali naquele cantinho nosso particular. Ali agora não é guerra, agora é nesse tempo de paz. Você abrir o seu coração para Ele e dizer tudo, tudo, tudo. Igual aquela mulher, né? Que essa mesmo do fluxo do sangue, ela disse tudo o que estava acontecendo, ela não escondeu nada a Jesus. Jesus, é isso, abriu o verbo. É o que às vezes você precisa fazer, mulher. Você não sabe a importância de você botar para fora aquilo que está te fazendo mal. Você não pode falar isso para qualquer pessoa que vai te interpretar mal e vai sair falando de você. Mas Jesus não é fuxiqueiro. Jesus não é fuxiqueiro. Ele não está no fuxico gospel, não é? Ele guarda para si os seus segredos. Fala com ele. Ela começa a dialogar com Jesus e Jesus sabe conduzir. Interessante, Jesus não invade a privacidade daquela mulher. Ele tem estratégia. Ele não pergunta nome, não pergunta se é casada, se é só, não pergunta nada disso. Mulher, dá-me de beber. Mas não estou entendendo, não estou te entendendo. Você é judeu, eu sou samaritana. Você sabe que a gente não se bate. Mulher, é que você não sabe quem está te pedindo água. Entendeu? Se você soubesse, pediria água viva e ele te daria. Senhor, onde tem essa água? E pronto, já aguçou o interesse daquela mulher em saber que água era aquela. E Jesus então vai conduzindo aquela mulher de forma tal que ela começa a beber daquela água que Jesus estava a derramar para ela, né? O interessante é que Jesus sai dali sem beber água, né? Em momento algum ela tira a água, né? Passa aquele tempo todo, ele não bebe água. Você vê, ele é apenas um princípio para um diálogo. Termina ali, ele diz, chama o teu marido. Não tem marido. É verdade, você disse a verdade. Você teve 5, né? E esse que você está com ele não é teu, né? E ela diz, mulher, pronto, sujou. Sujou. Deu ruim, como diz, deu ruim. Ele diz, não deu ruim não. Chama ele. Não tem marido. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu não falei nada de mim, tu sabe tudo de mim. Como é que negócio é esse? Então só pode ser profeta. E aproveitando que tu é profeta, tem um negócio aqui que me encasqueta a cabeça. Senhor, sabe que eu gosto de cantar, né? Cantar aqueles hinos, aquela coisa toda. Eu gostaria tanto de ir lá em Jerusalém, entrar lá no templo, cantar. Mas diz que a gente não pode, né? Porque lá não é lugar disso. Que o lugar é aqui, em Jerezim. Afinal de contas, ô profeta, onde é o lugar? É aqui ou lá? Ele diz, mulher, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não é aqui nem ali, é em espírito e em verdade. Observe uma coisa, essa revelação Deus não deu a João, não deu a Pedro, só deu a uma mulher. E uma mulher problemática. Olha o carinho de Deus para com as mulheres. Mulher, você tem valor. Ele quer saber do teu choro. Ele quer cuidar de você. E a gente encerra. Aquela mulher é restaurada. E corre para a sua cidade. Só que, a gente fala de brasileiro, né? Qual era a lógica? Ela enchia o cântaro, corria na casa dela, deixava o cântaro, ganhava viagem, né?
E depois ela seguia, ia fazer o que tinha que fazer. Ela não faz nada disso. E deixando o cântaro, ela larga o cântaro. Não. Por quê? Havia algo premente, havia uma prioridade agora maior do que levar água para casa. E ela, pelo Espírito, faz a escolha. Largou tudo ali e corre. Vinde e vede um homem que me tem dito tudo quanto tenho feito. Um milagre acontece, irmãos, porque aquela mulher, uma mulher frustrada, 5 casamentos que não dá certo, está morando com alguém que ela tomou de alguém. Olha que complicação. Mal falada, era a mulher mais falada da cidade, com esse relacionamento todo. Nenhuma mulher queria chegar perto dela e ser amiga dela, porque ia ser tida como tal. Então ela é uma mulher isolada. Frustração, isolamento, né? É óbvio que caminha para uma depressão, problemas emocionais, né? Porque há rejeição, todos esses problemas psicológicos. Mas ela vai aonde? Jesus faz do poço um divã. O psicólogo Jesus entra em ação. Ela sai dali mudada. E quando vai para Samaria, não é mais aquela mulher que foi. Agora é uma outra mulher que chega com um potencial de missionária. A missionária samaritana, a evangelista samaritana, convidou, falou: vinde e vede um homem que me tem dito tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Mulher, como é que é? Vamos lá. E vieram, ouviram Jesus, e muitos dele acreditaram nele. Mulher, que Deus continue abençoando a cada mulher, dando graça, dando força, dando vitória. Fiquem firmes. Vamos estar de pé.